Boa noite, irmãos. A paz do Senhor esteja com todos. É mais um domingo que nos reunimos aqui no nome do Senhor, né? Ainda usando através dessa transmissão, mas graças a Deus que até aqui tem nos guardado o Senhor, né? Eu quero assim, antes de começar, e a gente está meditando na palavra que o Senhor colocou no meu coração para passar para os irmãos nessa noite, eu quero assim deixar para os irmãos, eu sempre lá no culto, nas reuniões, no culto, na igreja, eu pedia sempre que os irmãos estivessem orando pelo nosso país. Então continue firme nas orações, orando pelo nosso Brasil, pelo nosso governante, né? A gente está vendo todo esse conflito político ali, mas eu sei que Deus está no controle, amém? Então continue firme nas suas orações, não deixe de orar para os nossos governantes, desde o nosso presidente, todos os governantes, amém? E peça a Deus, né? Peça a Deus que venha dar entendimento, sabedoria para esses homens governar o Brasil, tá bom? E ore também pelas nações. Nós estamos nesse momento difícil, né, com essa pandemia, e eu creio que em nome de Jesus tudo isso vai passar rapidamente. Em breve estaremos reunidos lá no culto, na casa do Senhor, para louvar e agradecer o nome do Senhor, amém? Eu quero compartilhar hoje com os irmãos a palavra do Senhor, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir dos versos 38, fala a respeito de Marta e Maria, amém? Vamos estar lendo aqui, depois a gente vai estar fazendo uma oração. Eu pedi que Deus venha falar conosco nessa noite em nome de Jesus, amém? Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Amém? Até aqui. Vamos orar, vamos ter um momento de oração, vamos fechar os olhos, né? Vamos pedir a Deus que Deus venha trazer uma palavra, que Deus venha de encontro aos nossos corações nessa noite. Amém? Fecha teus olhos, cubra a tua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, o Deus soberano, o Deus dos céus e da terra, Senhor, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, Senhor. Muito obrigado por mais esse dia, por mais um domingo. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui para ouvir a Tua palavra. Senhor Deus, visita os nossos lares agora, venha visitar cada lar, cada família. Continue abençoando, Senhor, o nosso Brasil. Estende as Tuas mãos, Senhor, sobre cada vida, Senhor, que vai estar, ó Deus, ouvindo essa mensagem, que o Senhor venha falar lá no profundo dos nossos corações. Senhor, tira todo medo, toda preocupação, toda angústia, toda tristeza dos nossos corações nessa hora. Senhor, envia a Tua palavra revelada, venha falar lá no profundo, lá no interior, lá dentro dos nossos corações, porque nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco, abençoa os meus irmãos, Senhor, abençoa, Deus, a Tua igreja nessa hora. Fala, Senhor Deus, e, ó Senhor, assim eu te peço, entrega, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Estamos aqui, irmãos. A Bíblia nos fala das irmãs Marta e Maria e Lázaro, né? Uma família que nós conhecemos bem na palavra, que Jesus era muito amigo do Senhor, né? Muito amado por Cristo, né? Quando Jesus foi na ocasião da ressurreição de Lázaro, lá em João 11, a Bíblia fala, né, que quando Jesus foi chamado, Jesus chorou, ele tinha um amor muito profundo pelos irmãos, né, Marta, Maria e Lázaro. Então a Bíblia diz aqui, irmãos, que as duas personagens, Marta e Maria. Marta, ela foi aquela no versículo 38, diz que Jesus ele estava vindo no caminho e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. E eu fiquei parado aqui pensando um pouco, meditando, né, nesse primeiro versículo aqui. Então Marta, ela foi aquela que ela hospedou Jesus. Ela convidou Jesus para que estivesse na sua casa. Quando eu não sei se você, meu irmão, já teve a oportunidade de hospedar alguém na sua casa,
A gente geralmente hospeda uma pessoa, um amigo, né? Essa pessoa que você vai trazer para sua casa. E quando você hospeda alguém, você quer assim que fazer com que a pessoa se sinta bem confortável, né? A pessoa que ela se sinta bem, né? Que ela se sinta feliz, né? Como aquela pessoa que vem para sua casa, que você vai hospedar, que você vai de repente dar um quarto, um lugar para aquela pessoa fique, você que ela fique ali se sentindo realmente como se estivesse na sua própria casa. Marta, ela foi aquela, eu quero que você pense um pouco nisso comigo. Ela foi aquela que ela abriu seu coração e ela fez um convite para Jesus. Jesus pudesse estar com ela, hospedar Jesus na sua casa. E nesses tempos dessa pandemia, que a gente acaba vindo e voltando e falando disso tudo, porque a gente tem assim o tema, né, o que eles passam sempre através dos meios de comunicações é fique em casa. Temos ficado em casa, procuramos ficar em casa, ou mesmo que procurado sair muito pouco, né, que a pastora fica, a minha sogra, de vez em quando eu dou uma saidinha porque eu preciso, mas o tema é fique em casa. Ficar em casa tem sido assim uma situação difícil para muitas pessoas. A gente tem visto que nesse período de estar em casa, muitas pessoas têm ficado em casa, mas têm ficado como? Muitas pessoas têm ficado angustiadas, tristes por estar em casa. Aqui, ela convidou Jesus para que Jesus estivesse na sua casa. Então, nesse primeiro momento, eu quero que você, assim, faça esse pedido, né? Que Jesus esteja dentro da sua casa. Vamos hospedar Jesus na nossa casa, no nosso lar, entregando a chave da nossa casa, tudo que nós temos nas mãos do Senhor. Estar em casa é preciso, sim. Durante esse tempo vamos obedecer às normas, às autoridades que nos falam para estarmos em casa. A casa ela passa a ser agora um lugar de segurança e de proteção. Mas eu quero dizer para você, sim, é um lugar de segurança, um lugar de proteção, um lugar onde a gente está com a família reunida, um lugar onde tem que ter a paz do Senhor. Mas a gente sabe que verdadeiramente essa proteção, essa segurança, ela só pode estar dentro do nosso lar, é claro que com a presença de Jesus. E sem a presença de Jesus não há segurança total, não há uma paz, não há proteção, porque Jesus, que ele é o nosso refúgio, ele é a nossa proteção, ele é a nossa segurança, é o Senhor Jesus. Marta, ela faz um convite para que Jesus estivesse com ela. Eu fiquei imaginando, né, assim, aquele momento para ela foi um momento muito especial. Imagina você ter o Senhor, o Salvador na sua casa. Imagine agora o que passou na cabeça de Marta, né? A felicidade dela, a alegria dela de poder ter Jesus com ela dentro da sua casa. Como Zaqueu, né? Que também ele teve aquela oportunidade quando Jesus falou para ele, Zaqueu, desce depressa, porque me convém estar contigo hoje na tua casa. Na mesma hora ele começa a falar ali diante do Senhor e daquelas pessoas, né, que se arrependendo e de restituir muito mais aquelas coisas que ele tinha desfraudado alguém, porque a alegria dele foi, né, desce depressa. A felicidade de Zaqueu, né, de poder ter Jesus dentro da sua casa. Então, irmãos, a Bíblia nos fala de uma mulher que ela também foi assim, ela foi hospitaleira como Marta, que ela fez um convite, né? Marta, ela convidou Jesus, mas a samaritana, a gente vê que ela, lá em 2 Reis, capítulo 4, fala dela e a respeito dela e do profeta Eliseu. E fala que ela viu um profeta, ela viu um homem de Deus que chegava naquela cidade em Sunem, ela observou que ele era um santo homem de Deus, diz lá a palavra, né? Não vamos ler aquele texto, mas só para trazer a memória dos irmãos. E a Bíblia diz que ela virou com seu marido e falou assim, vamos fazer o seguinte, né? Ela via que aquele homem chegava, não tinha um lugar para descansar das suas viagens, o profeta, né, com o seu moço. Vamos fazer aqui um pequeno quarto, né? Então ela fez uma construção, uma obra de pedreiro, colocou uma mesa, colocou uma cama, um candelabro, para que quando ele estivesse ali na cidade, ele tivesse um lugar para descansar.
E ela recebeu aquele profeta com muita alegria, fez aquilo, fez aquele quartinho. A Bíblia diz que quando Eliseu chegou, ele já tinha um lugar onde podia se deitar, uma cama, uma mesa, um candelabro ali, para que ele pudesse estar ali. Então, assim, a Bíblia diz que essa atitude dela gerou uma bênção na vida dessa mulher, né? Essa atitude dela, de ela ter hospedado o profeta, Deus abençoou ela através do profeta com um filho. A gente conhece toda a história, que depois o menino adoeceu, mas o Senhor usou o profeta para ressuscitar, mas ela nem pediu, mas essa atitude dela de hospedar o profeta foi um caminho de bênção na vida dela. Então eu quero que você, assim, abra o teu coração e deixa Jesus realmente reinar na sua casa. Vamos hospedar Jesus dentro da nossa casa e deixar Jesus cuidar de toda a nossa casa. Vamos entregar a chave da casa, tudo que nós temos nessa casa com o Senhor Jesus. Marta, ela fez aquele convite e estava muito feliz, porque Jesus ele ia entrar agora dentro da sua casa. E continuando aqui um pouco mais a leitura, né, irmãos? A Bíblia diz que ele entra, ele aceita o convite, e ela tinha a irmã, que a gente sabe que é a Maria. Ela quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir os ensinamentos. Então, Maria, quando ela viu que Jesus entrou para ficar ali na casa, Jesus ele começa a falar, a pregar a palavra. E Maria ela vai se voltar aos ensinamentos. Maria, então, ela estava ali, Marta preocupada, a gente vai ler aqui na frente com outros afazeres, mas Maria, ela vai ficar aos pés do Senhor. No momento que Jesus entra na sua casa, ela vai ficar aos pés do Senhor e começa a ouvir ali os seus ensinamentos. O que é o ensinamento? A palavra de Deus, irmãos. Ela vai, por aquele momento que Jesus está ali com ela na casa, a preocupação agora de Maria é estar assentada aos pés do Senhor. É ouvir o que Jesus estava ali falando, a palavra que está sendo pregada. Ela abre o seu coração agora para ouvir a palavra, os ensinamentos de Deus. Aqui Deus me falou também nesse versículo a respeito de estarmos atentos a ouvir. A Bíblia fala em Epístola de Timóteo, Timóteo capítulo 1, versículo 19. Vamos dar uma olhada lá, vamos dar uma conferida em nome de Jesus. Então fala lá a palavra do Senhor, que nós temos que ser, Tiago, eu fiquei aqui meditando, então aqui diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir. E depois ele fala tardio para falar, e tardio para se irar. Pronto para ouvir. Nós temos que estar preparados para ouvir. Será que eu tenho ouvido? Estou atento à voz do Senhor? Está preparado, está pronto para ouvir? Ouvir antes mesmo de tomar decisões na minha vida, antes mesmo de criticar ou até mesmo julgar, porque muitas vezes a gente quer ser juiz de algumas coisas. Mas primeiro ouvir, antes de tudo ouvir. Você está atento? Seus ouvidos estão atentos à voz do Senhor? Você tem escutado agora nesse período que você está em casa, você tem escutado mais o seu filho, a sua filha, o casal, no relacionamento é preciso, antes de mais nada, ouvir um pouco mais, compreender mais, entender mais, estar atentos. Por isso que Tiago diz que a gente tem que estar prontos para ouvir. E tardio para, ele fala aqui, tardio para falar, e tardio para se irar. Então, aquele momento, Maria, ela estava ali e o que ela queria era ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, irmãos. Nós temos um Deus que fala. Nós temos um Deus vivo. E quer que o seu povo esteja atento à sua voz.
Quando estamos reunidos na igreja, através da mensagem da palavra, ou através da abertura da oração, ou através dos louvores mesmo, em todo o tempo Deus ele está falando com a igreja. Às vezes através de um testemunho, na verdade, em todo o tempo Deus está falando com a igreja e Ele quer que a igreja ouça a sua voz, que entenda a sua voz, que compreenda os seus mistérios, irmãos. Muitos fracos, muitos doentes, muitos realmente, a Bíblia fala porque não tem entendimento, mas porque não estamos dando lugar a ouvir a voz do Senhor. Então é tempo de estarmos atentos à palavra do Senhor, irmãos. Tudo isso que está acontecendo nesse momento tão difícil que o mundo está passando, na realidade a Bíblia fala que Deus não faz nada antes de avisar os seus servos. A gente, pela palavra, pelas pregações e tudo que o Senhor tem nos orientado a respeito de muitas coisas que estavam por vir, não? Sobre a terra, sobre o nosso Brasil, Deus usou os profetas e tem usado os profetas para falar com a igreja. Mas até que ponto nós estamos estando atentos à voz do Senhor, irmãos? Até que ponto nós estamos dando ouvido à voz do Senhor? A Bíblia fala dos ídolos, das imagens, que eles têm olho e não vê, eles têm boca e não falam, e têm ouvidos e não ouvem. Que eles são assim, as imagens, eles têm uma aparência, uma forma humana, mas não são como um homem que ouve, que vê, como eu e você. Então Deus ele quer muito isso, que a gente possa estar atentos à voz do Senhor. Você tem compreendido a voz do Espírito Santo? Porque a Bíblia diz: aquele que tem ouvidos, ouça a voz do Espírito. O Espírito Santo ele vem falando nos últimos dias com a igreja de uma maneira maravilhosa, tremenda, mas o importante é que a igreja possa estar tendo um entendimento do que está ouvindo da parte do Senhor. Hoje a gente vê muitas vezes na televisão os governantes falando, a respeito de mudanças, toda essa política toda que está acontecendo no Brasil. A gente fica ali atento para tentar entender aquilo que está sendo falado, então a gente procura estar atento, ouvindo, e discute ali com um, discorre com uma pessoa, com outra vez na nossa casa, fala, o que ele falou e tal. Vamos estar atentos, ouvir naquele momento, que o presidente, aquela autoridade está falando, a gente fica atento, às vezes ali, naquele momento na televisão, a gente precisa estar ouvindo. Se alguém fala alguma coisa, a gente espera um pouquinho, vamos ouvir aqui, para que a gente possa entender, a gente precisa ouvir. E Deus, ele quer que o seu povo esteja ouvindo, atento à sua voz. Jesus, eu falei uma vez na igreja, e há um tempo atrás, não me lembro, já faz algum tempo, algumas pregações anteriores minhas, eu falando a respeito que Jesus ele falava por parábolas, Parábolas são histórias, contos, histórias que Jesus falava, porque ele dizia ali, para que eles possam ouvir e não entendam. Mas ele disse para os discípulos que estavam ali: a voz está sendo dado, revelado os segredos, os mistérios dos céus. Então, aquelas pessoas que estavam em volta ali, eles não conseguiam compreender, quando Jesus fala da parábola do semeador, lá em Mateus 13, eles não entendiam aquilo ali. E porque Jesus falava, da semente que foi lançada no solo. Então, para aquelas pessoas que estavam em volta, eles ouviam, eles viam, como se não estivessem vendo nada, ouvindo e não conseguiam entender. Mas ele disse para os discípulos que a vós outros não. Está sendo revelado a revelação do reino dos céus. Então, irmãos, para mim e para você, os nossos ouvidos estão abertos para compreender os mistérios de Deus. Muitas coisas às vezes acontecem na sua vida, às vezes você depois vai parar e pensar, e o Espírito Santo ele vai te trazer à memória, porque aquilo foi falado para você, você por um momento entrou e você ouviu, mas você não vigiou. Mas o Senhor falou, te deu toda a orientação. Então, uma coisa que às vezes a igreja tem pecado nisso, eu quero assim abrir com você em Jeremias, no capítulo 7, o livro do profeta Jeremias. Deus está falando ali com o seu povo e o Senhor diz assim, capítulo 7 de Jeremias, acompanha comigo aí, a partir do versículo 21.
o Senhor diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nada farei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifício. Falando a respeito do povo lá, liberto, do sacrifício, as orientações, porque Deus chamou Moisés e instruiu Moisés, né, para que passasse os seus mandamentos, as suas leis ao seu povo. Mas isso lhe ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho em que vos ordenei, para que vos vá bem. Então Deus usava Moisés falando com o seu povo e falou para o povo: dai ouvidos à minha voz, para que, para que vos vá bem. Andai em todo o caminho. Então, dar ouvido é o quê? É obedecer a palavra, é seguir os mandamentos, aquilo que nós estamos ouvindo através da pregação, aquilo que quando você ler a palavra, que Deus está falando com você através da palavra, você está atento e ali você vai colocar em prática a palavra do Senhor na tua vida. Israel pecou e pereceu e muitas vezes sofreu mesmo, até através das mãos dos inimigos, porque não obedecia a palavra do Senhor, não dava ouvidos à voz do Senhor. É como o pai, muitas vezes o filho está ali e está mexendo ali, e o pai olha e vê que ele pode se machucar ali naquela tomada, ou está mexendo ali, né, no fogão. Ele fala: menino, menina, não faz isso, não mexe, não liga esse gás. Olha, não acende esse fogo, cuidado, não mexe nessa tomada. Então a criança está ali e ela está ouvindo o pai falar, mas muitas vezes ela ouve. E o que ela faz? Ela não obedece, ela vai, enfia a tomada e toma um choque. Ou então arrisca o fósforo lá e no gás e queima, se machuca. E ela vem chorando: pai, mas eu não falei para você, você não ouviu eu falar para você não mexer ali, você não ouviu eu falar. Então assim, irmãos, muitas vezes tem sido o povo de Deus. Muitas vezes a gente está ali, Deus está falando, e a gente está ouvindo a voz do Senhor, mas a gente, como Israel aqui a Bíblia fala, né? Mas, versículo 24, nesse meu capítulo 7, o Senhor fala assim: mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração. Andaram para trás e não para adiante. Então, a Bíblia diz que Israel ouviu, mas não atenderam. Então, muitas vezes é aquele filho que é desobediente, que obedece ao pai. Ele ouve, mas ele não obedece. E tem aqueles que não têm entendimento, né? A Bíblia fala que nas parábolas aquele povo não tinha um entendimento. Mas Jesus falou a vocês, ou seja, a nós, Deus tem dado entendimento à sua palavra, irmãos. O Satanás, ele tem feito isso, né? A Bíblia fala em Coríntios, 2 Coríntios 4,14, fala lá que o Deus desse século, né? Que cegou o entendimento, 2 Coríntios 4,4, né? Ele fala assim: o Deus desse século, ele cegou o entendimento, ele tem cegado o entendimento dos incrédulos. Não é o nosso caso, porque nós não somos daqueles que não creem, nós somos do povo de Deus que crê no Senhor e na sua palavra. Então, uma coisa que eu quero te falar aqui, através dessa mensagem, voltando lá, né, para a palavra do Senhor, a gente está vendo aqui Lucas capítulo 10, Maria, a diferença aqui entre Maria e Marta, um dos pontos importantes aqui que a gente está vendo aqui nessa noite. Marta, ela convidou Jesus, foi aquela que convidou. Maria, naquele momento que Jesus entra, ela vai estar atenta ao quê? À voz do Senhor, à palavra do Senhor. A preocupação de Maria era ouvir, naquele momento, a palavra, o que Jesus estava ensinando. E vamos voltar lá, capítulo 10, né? A Bíblia fala que ela ficou ali aos pés do Senhor, procurando ouvir a voz do Senhor. E é muito importante isso. A gente, através da palavra, Deus está falando e a gente precisa ouvir, como agora nesse momento da pregação. Através dos louvores, Deus fala também, a gente precisa estar ouvindo a voz do Senhor.
nós oramos, nós estamos orando, falando com Deus, e Deus está falando com a gente, que a gente esteja atento à voz do Senhor. A Bíblia fala de Samuel, né? 1 Samuel, capítulo 3, quando Deus chamou Samuel, ele era um menino, e por 3 vezes o Senhor falou com Samuel, e ele voltava a Eli, ele se dirigia a Eli e falava: o Senhor me chamou, o sacerdote Eli falou: não te chamei, volta a dormir. Ele foi uma vez, ele fez 2 vezes, na terceira vez ele volta, fala para ele: olha, ele entendeu, sabia que era o Senhor. Samuel era um menino, ele não conhecia ainda o Senhor, mas Eli, que já conhecia Deus, aprendeu a ouvir a voz do Senhor. A terceira vez ele fala: é o Senhor. Quando te chamar, você vai dizer: fala, Senhor, teu servo ouve. Então, Eli era um homem que já aprendeu a ouvir a voz do Senhor e sabia que era Deus. Samuel era um menino. E aí, quando foi na 4ª vez, né? Porque Deus chamou novamente Samuel, ele disse o quê? Fala, Senhor. Fala, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor. Então vamos estar atentos, irmãos, porque já temos aprendido a conhecer a voz do Senhor. Deus tem falado muito com a igreja nos últimos dias, tem falado muito com o seu povo, sempre falou com a igreja, mas o importante é que a gente esteja ali como Maria, atento à voz do Senhor. Cada palavra que Deus está falando, vamos nos alimentar, vamos comer essa palavra, vamos guardar essa palavra firme no nosso coração, não vamos deixar essa palavra escapar. Mas continuando um pouco mais aí para a gente avançar. A Marta estava agitada, né? Versículo 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-me, pois, que vinha ajudar. Então, Marta, ela estava muito ocupada, irmãos. Ocupada com os serviços domésticos, né? E estava agitada com aquilo. Como é que está a sua vida? Hein, meu irmão? Hein, minha irmã? Você está muito agitado? Você está agitado por quê? O que está te deixando agitado? A preocupação com a vida? Jesus disse que vimos aflições, temos que ter bom ânimo. O que está te deixando agitado? A Marta, ela estava agitada e ocupada demais. A gente anda muito ocupado, né? Muitas vezes as pessoas se ocupam tanto e a gente não tem tempo nem para orar e estar 5 minutos de oração na presença do Senhor. Muita ocupação, muito trabalho. Agora as pessoas estão em casa, parece que agora deu uma parada. O mundo parece que parou, muita gente está em casa, sei que não estão trabalhando, mas muita gente está parada. Agora muitos estão, né, desocupados, muitos estão desempregados. Então é um tempo muito bom para que a gente possa refletir mais, estar na presença do Senhor, né? Mas que depois que terminar essa pandemia, que eu sei que vai terminar em breve, eu quero dizer para você que você também vem se ocupar mais da presença de Deus, vem se ocupar mais com a meditação na palavra, se ocupe um pouco mais na tua vida com as coisas de Deus. Eu sei que você tem o seu trabalho, eu sei que nós temos a nossa ocupação diária, nosso trabalho, nosso serviço, as coisas que nós temos que cuidar também. Mas vamos ter um tempo também para Deus, para a palavra do Senhor, para buscar a Deus. Deixar um tempo na nossa vida para nos ocuparmos com as coisas de Deus. Marta, ela estava assim, muito ocupada com muitos serviços. E naquele momento que Jesus estava ali, pregando, anunciando a palavra, falando a respeito do reino de Deus para Maria, ela não tinha tempo, não teve um tempo de estar ali, porque ela estava ocupada com os seus serviços. Quanto tempo Deus ele tem falado com você, eu quero falar com você, e muitas vezes você diz: não tenho tempo, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu estou ocupado, eu tenho que resolver esse problema, resolver aquele outro. É preciso ter um tempo para Deus, irmãos, para ouvir a voz do Senhor. A Bíblia fala que não devemos andar ansiosos por nada neste mundo, o que havemos de comer, vestir, não se preocupar com nada disso. A vida é mais importante, o corpo é mais importante, né, do que as vestes. A vida é mais importante que o alimento, pois é, do que a comida.
que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Temos ouvido muitas vezes, ouvimos várias vezes isso na igreja. Marta, aquele momento que Jesus estava ali pregando, Marta, ela estava ocupada. Ela não estava participando de nada daquilo, porque a preocupação dela era com o serviço. Pastor, mas ela estava querendo deixar a casa toda pronta, tudo pronto por causa de Jesus. Ela vê aqui que ela fala aqui, não se importa que minha irmã fique aqui, manda ela vir aqui, deixa que eu fique a servir sozinha, ordena para que venha ajudar. Então ela estava preocupada com a presença de Jesus ali, ela queria servir a Jesus, preocupada, para que Jesus se sentisse bem na sua casa. Mas espera aí, irmãos, existe algo muito importante que Marta, ela talvez não estava entendendo, e talvez a gente muitas vezes não entenda isso. Jesus, ele veio para servir, não para ser servido. Esse Cristo eterno, ele veio para servir, e naquele momento, quando ele entra naquela casa, ele entra ali para servir, para enviar a palavra, para trazer paz naquele lar, para trazer restauração, cura. Muitas coisas Deus, ele entra na nossa casa e para nos servir, para restaurar, para mudar, para transformar. E às vezes a gente está ali, como a Marta, preocupada com isso, aquilo. Nós temos que descansar no Senhor, nós temos que procurar ouvir a voz do Senhor e saber que Ele está ali conosco para nos curar, para nos restaurar. Na realidade, aquela arrumação toda que ela estava fazendo ali naquela casa, Jesus, ele entrou, é o contrário, ele entrou naquela casa para colocar a casa em ordem, ele queria arrumar a casa. Ele que vem para restaurar a nossa casa, o nosso lar, a nossa vida. Então, aqui a gente vê a preocupação dela em servir. Mas Jesus, ele quer nos servir, ele que quer nos abençoar, nos restaurar, nos transformar. Ele quer, como naquele dia que ele entra, a Bíblia fala que quando ele entra na casa de Pedro, que a sogra dele está acamada, está com febre, a Bíblia fala ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, que ele entra ali, e a Bíblia diz que ele pega pela mão assim na sogra dela, que ele vê que ela está enferma, ele segura nas mãos dela, a minha mão está curada. Ela é curada ali, aí ela passa ali, a ajudar, a servir, mas ele entrou ali e naquele momento ele vai curar ela. Porque a Bíblia fala, em Marcos 10, 45, que Jesus, ele veio para servir. Nós somos seus servos, é verdade. Hoje nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor com alegria, como servos desse Deus Altíssimo, mas Jesus, ele está na igreja, falando com a igreja para curar, para restaurar, para transformar vidas, para salvar as pessoas, para curar, para servir. Ele continua ainda nos servindo. Nós clamamos ao Senhor, Ele vem sobre a nossa vida, Ele vem para abrir a porta de emprego para muitos desempregados, Ele vem nos dando livramento, Ele está ao todo tempo servindo o seu povo, a sua igreja. E Marta não entendia aquilo, então ela queria, Jesus está ali, então deixa eu arrumar a casa, deixa eu deixar tudo aqui eu quero servir a Jesus. Então você está em casa hoje, Jesus, ele está na sua casa, ele entrou na sua casa para fazer mudanças no nosso lar, para restaurar a nossa família, para curar aqueles que estão enfermos dentro do lar agora, para restaurar casamentos, para trazer união, paz, amor no lar, na casa. Ele está no seu lar para fazer isso, irmãos. Para trazer paz, confiança, colocar fé no teu coração. Nesse momento que você está em casa, muitas vezes está angustiado, então você está entrando em depressão, você anda triste, abatido por causa dessa pandemia. Jesus está na tua casa, está aí no teu coração, na tua vida, para trazer ânimo para você, para dizer para você que há esperança, que você vai passar por isso, nós vamos passar e lá na frente as coisas vão mudar muito na sua vida, que Deus tem promessas que vão se cumprir, porque Ele está cuidando para se cumprir essa promessa na tua vida, que você, no meio dessa pandemia, você tem que confiar em Deus, fica firme. Jesus está dentro da tua casa, está cuidando do teu lar, de toda a tua família, que não há motivo para medo, desespero, mas eu sei que você não entende isso, talvez por você não entender isso, você anda muito ocupado, preocupado com as notícias da televisão, está preocupado como vai ser o dia de amanhã, o que vai acontecer com a minha vida, você está preocupado demais.
Jesus está dizendo para você que Ele está no controle de tudo, que Ele está guardando a tua vida, que a tua casa será guardada pelo Senhor, que os teus parentes serão guardados pelo Senhor, que Deus está guardando muito sobre essa terra. Mas a gente não consegue enxergar isso porque a gente está preocupado demais, a gente está como às vezes como Marta, né? Marta estava ali, você vê ali que no versículo 41, avançando um pouco aqui, ele diz assim, perguntou-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Então a gente está assim inquieto, muita gente está inquieta, preocupado com a vida financeira, com o que vai ser da minha vida depois que passar tudo isso, está inquieto demais, preocupado demais. Jesus disse que a nossa ansiedade não pode acrescentar nenhum culto da nossa vida. Ele diz em Mateus, né, onde a gente vê nessa palavra, quando ele fala sobre a ansiedade, ali em Mateus, no capítulo 6, ele fala que não devemos andar ansiosos por nada deste mundo, e que olhar os lírios do campo, olhar as aves do céu, Deus está cuidando de tudo, a gente não deve se preocupar nem andar ansioso. Ele diz, porque se você inquietais com o dia de amanhã, você está inquieto. No meio disso tudo que está acontecendo, as notícias na televisão, as coisas que vêm chegando no teu ouvido tem te deixado inquieto, desesperado, preocupado demais. Moisés, em Êxodo 14, versículo 13, lá como Deus estava livrando o povo, depois que Deus abriu o mar e o povo foi seguindo adiante, o faraó vinha atrás. O povo começou a ficar desesperado porque viu os carros de faraó, os cavaleiros vindo e tudo. E Deus usou Moisés e falou para o povo que em Êxodo capítulo 14, ali, no versículo 13, ele diz assim, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor vos dará. Então naquele momento ali ele envia essa palavra para o seu povo e diz, aquietai-vos e vede o livramento. Salmos, né? Salmos também fala, Salmos 46, 10 diz lá, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Então, muitas vezes você está assim, você está inquieto demais, você está muito preocupado como Marta, né? Marta estava ali, recebendo Jesus na sua casa, em vez de ela sentir paz, a presença do Senhor envolver a casa dela, ela sentir como Maria ali, ouvindo a palavra, não, ela estava inquieta, ela estava preocupada com muitas coisas. E você talvez esteja assim hoje, você é um servo de Deus, é uma serva de Deus que conhece a palavra de Deus. Deus tem falado para você, recebe, fica na minha paz, confia no Senhor, confia na minha palavra. Eu sou Deus de promessa na tua vida, eu sou Deus que eu vou curar, restaurar, eu sou Deus que te guarda. Mas você está inquieto, porque as notícias, os problemas, a situação dos últimos dias, realmente os últimos dias têm sido difíceis e tem te deixado inquieto demais. Então Jesus fala para você nessa noite, aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus. Ele é exaltado entre as nações, Ele é o Senhor, que tem o controle e sempre terá o controle de tudo nas suas mãos, Jesus. E aqui para a gente estar um pouco mais aí para frente, já finalizando, né, para a gente não alongar muito aqui, ele diz assim, entretanto, pouca coisa é necessária, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e isso não será tirado. Então ele diz, uma coisa só é preciso. Você está preocupada demais, você está inquieta demais, uma coisa só é preciso. Maria escolheu a boa parte. Você tem feito a escolha certa, irmão? A boa parte é estar com Jesus. A parte boa, a melhor coisa é, no meio disso tudo, é sentirmos a presença do Senhor, é estarmos nos pés do Senhor, é crer no Senhor, é crer na sua palavra. A escolha é essa. O caminho é esse, você sabe, o caminho é Jesus. A gente faz muitas escolhas na vida, e muitas vezes erramos nas nossas escolhas, acertamos, alguns erramos e outras. Josué, quando mandou aqueles 2 espias lá para espiar a terra, eles também tiveram que fazer uma escolha, porque eles estavam ali e podiam ser descobertos. Mas a Bíblia diz ali, né, no livro de Josué, que eles escolheram a casa de uma mulher prostituta. Alguém diria, mas que escolha é essa? Que loucura! Escolher logo uma casa de uma mulher prostituta para se proteger, mas foi aquela mulher prostituta, Raabe, que protegeu eles.
porque eram 2 homens de Deus, servos de Deus, foram enviados por José, e Deus deu aquela orientação, creio, e aquela mulher, ela mentiu ali, falou que aqueles espíritos tinham ido para outro lugar, mas ele escondeu eles lá, né, em cima, lá no armazém, na parte de cima, ele escondeu ele lá, aqueles homens ali, e os homens foram embora, porque bateram na porta, cadê aqueles homens? Não estão aqui, e a Bíblia diz que quando eles saíram dali, e quando eles saíram dali, eles fizeram um trato com ela, né? Fizeram uma aliança daquele cordão escarlate que ela colocou na sua casa. Quando eles entraram ali, todas as casas foram destruídas de Jericó, mas a casa de Rabi ficou de pé porque eles tinham feito um trato com ela, se não denunciassem, né, a missão deles ali. Mas Rabi foi aquela mulher que a Bíblia diz que ela disse que sabia que Deus, o Deus de Israel, era o Deus em cima nos céus e na terra. Então eu creio que ali a escolha deles foi certa, porque Deus estava na direção. Então, sabe, ela escolheu a boa parte. E a melhor parte é estar seguro. É estar com Jesus. A nossa proteção, a nossa segurança vem do Senhor. Vamos confiar em Deus. Vamos confiar na sua palavra. Vamos passar tudo isso aí, mas segurando nas mãos do Senhor. Nós vamos vencer tudo isso em nome de Jesus. A sua família vai ser guardada, seus filhos vão ser guardados, sua casa será guardada, porque Jesus vai guardar a sua vida. Seja próximo, seja perto, fique bem firme aí na presença do Senhor Jesus. Não seja, muitas vezes eu sei que Marta, por um lado, eu sei que a intenção dela foi boa, preparar a casa para Jesus, mas naquele momento, o melhor mesmo era estar ouvindo a palavra. E muitas vezes você está assim, eu sei que você quer arrumar muitas coisas, quer fazer isso, mas Deus está te chamando para ouvir também, ouvir Ele, ouvir a palavra, meditar na palavra, adorar, louvar um pouco mais. Você vai ter tempo de fazer as outras coisas, mas Deus está te chamando para uma intimidade, para uma comunhão maior com o Senhor. Deixe um pouco assim as suas preocupações e busque mais a presença do Senhor na tua vida. É isso que Deus está te chamando nessa noite. Não vamos fazer como Simeão também, que a Bíblia fala aqui mesmo em Lucas, no capítulo 7, que ele entra também na casa de Simeão, mas a Bíblia diz que Simeão ele ficou olhando para uma mulher prostituta, que entrou ali e começou ali, né, chorar nos pés do Senhor e com os cabelos enxugava. Aquela palavra que está em Lucas capítulo 7, a Bíblia diz que Jesus vira para ele fala, Simão pensa, ele diz assim, se fosse profeta, conhecesse essa mulher, que era uma prostituta, Jesus fala, Simão, entrei na tua casa, deixa eu falar uma coisa, entrei na tua casa, você não me deste água para lavar os meus pés, você não me deu um ósculo, você não me beijou. E essa mulher, o tempo todo aqui, ela está, né, aos pés do Senhor. Então Jesus entra na casa de Simeão, a gente não vê Simeão não recebeu nada, nenhuma bênção, uma cura. Eu creio que aquilo precisava de repente de uma cura, uma bênção, eu não falo, mas quem é abençoado na casa dele é aquela prostituta que entrou e saiu. Jesus falou, a tua fé te salvou, vai em paz. Então aquela mulher que recebe a bênção, porque Simeão ele ficou preocupado com os pensamentos dele, julgando aquela mulher. Então Jesus está dizendo para você, Ele está na tua casa, Ele está contigo, Jesus está aqui, nós somos a casa do Senhor, mas a minha casa, ela vai ter a presença do Senhor, vai ter a presença do Senhor, porque Jesus está aqui, Ele habita em mim, eu sou a casa do Senhor. Então a família reunida, todo mundo na presença do Senhor, o nosso coração, Ele está aqui dentro, a Bíblia fala que Ele está aqui dentro. Então a paz do Senhor vai reinar na tua casa, o amor de Deus vai estar no meio da tua família, Deus vai te guardar a tua tenda, como Ele guardou lá o seu povo, Deus vai te guardar a tua casa. Nós vamos deixar hoje a nossa ansiedade, a nossa inquietação, a nossa preocupação, vamos deixar tudo isso e vamos confiar em Deus, vamos deixar nos pés do Senhor, né? Eu sei que é o dia a dia, eu sei que você tem os seus afazeres, mas veja bem, Marta, naquele momento, ela não era um momento de realmente estar se preocupando com o cegueira, era um momento de estar com Jesus. E Deus está falando para você isso nessa noite. Você tem que ter um tempo, Jesus tem muitas coisas para falar e revelar na sua vida, mas é preciso que você deixe lá um pouco as suas inquietações, as suas preocupações, as suas ocupações e venha para os pés do Senhor, porque Deus tem muitas coisas para falar com a tua vida. Esteja atento, porque Ele vai falar hoje, vai falar amanhã, quando você se lançar nos pés do Senhor, quando você ir ao encontro, quando você estiver mais tempo para estar com Jesus, você pode ter certeza que Deus vai se manifestar com poder na tua vida. Talvez a sua vida agitada, a sua preocupação, a sua inquietação, né?
é que tem feito com que você não tenha percebido a presença de Deus na tua vida. Para que você sinta mais a presença do Senhor, é hora de deixar um pouco ali, né? Como Maria, né? Ela sabia que tinha que cuidar da casa, mas agora Jesus está aqui. Então eu preciso ouvir a palavra. Eu preciso, sabe, me encher, me alimentar da palavra. Eu preciso louvar, eu preciso adorar. Eu preciso ser renovado através da louvor e da adoração. Assim, Deus vai cada dia mais te encher e te fortalecer para que depois, como diz lá em Efésios 6, vamos passar esse dia mal e permanecer inabalável em nome de Jesus. Amém? Não tenho mais tempo. Quero que você feche seus olhos agora. Vamos fazer uma oração, pedir a bênção de Deus sobre a tua família, sobre a tua casa, e que essa palavra venha fortalecer a tua fé, venha aumentar e renovar as tuas esperanças a cada dia mais, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento, da tua presença, pela tua palavra que foi pregada, Pai. Deus que está conosco, assim como Marta te recebeu na sua casa, convidou o Senhor para estar, e Maria ficou o tempo todo ouvindo a tua palavra. Senhor, nos dá entendimento, para que cada dia mais que a gente possa estar meditando a tua palavra, ouvindo as pregações, através da meditação da palavra, Jesus nos abre o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos para compreender a tua palavra, entender e obedecer, meu Pai, porque o Senhor quer que o seu povo ouça, que compreenda a tua palavra e seja obediente à tua voz. Senhor, meu Deus, abençoa a tua igreja nessa noite. O Senhor está conosco no nosso lar, na tua casa. Então, Senhor, te convidamos também para estar no nosso lar, assim como Marta convidou o Senhor, assim como o Senhor esteve na casa de Zaqueu, de Simão, esteve também na casa da sogra de Pedro, Senhor, em tantos lares. O Senhor esteve ali, Jesus, para fazer milagres, maravilhas. Entra na nossa casa, Senhor, vem curar, vem restaurar, vem libertar vidas, vem trazer paz nos corações, nesse momento de muita aflição, meu Pai, mas nós confiamos no Senhor, entregamos a nossa família nas tuas mãos, e a tua palavra diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Estamos em casa, ficamos em casa, como tem sido orientado as nossas autoridades, mas estamos em casa com a presença de Jesus nos nossos lares, Pai. Assim eu oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.